por esse amor. De joelhos, vamos nos ajoelhar. Oh Pai querido, muito obrigado por todo o amor que o Senhor tem, que o Senhor é e revela a nós e para cada um de nós individualmente. Senhor, é uma bênção estarmos na igreja, podermos te louvar num lugar tão gostoso, aprazível, mas nós ficamos tristes também, Senhor, quando vemos que em outras partes do mundo tem filhos teus, irmãos nossos, que sofrem, pois não podem, não têm como te adorar, são perseguidos, outros perderam seus lares, perderam tudo, Senhor Deus, por causa de guerras, de perseguições. E nós não queremos ser, Senhor, egoístas, e por isso te pedimos, Pai, venha logo nos buscar, tirar deste mundo mal, e que através da nossa fidelidade, dízimos e ofertas que aqui te devolvemos, o Evangelho seja, sim, Senhor, pregado em todo o mundo e abreviada a volta de Jesus, e assim abreviando o sofrimento que o pecado nos traz. Pai, atende a nossa prece e venha logo nos buscar, Senhor. Derrama sobre nós teu Espírito, Pai. Queremos também, Senhor, te pedir por aqueles que estão enlutados, aflitos, doentes. Abençoa, Pai, nossa igreja, teus filhos. E queremos também te pedir, Pai, pela mensagem desta manhã. O Senhor tem escolhido a mensagem, isso me tem trazido paz ao coração. E quero pedir que o Senhor esteja me usando, apesar das minhas imperfeições, com o perdão dos meus pecados, para que a Tua palavra chegue a nós, Senhor, a todos os que estão nos assistindo e virão a nos assistir ou nos ouvir através da rede Novo Tempo de Comunicação. Onde quer que estejam, Pai, que a Tua graça esteja ali, dirigindo e iluminando a mente para o entendimento da palavra de hoje. É o que nós juntos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, amém? Estou vendo aqui a Derli Reis, é isso? É isso aí, tia Sônia. Que bom ver vocês. Eu já apresentei aqui para vocês, pastor Derli, a tia Sônia, que foi quem me batizou, e é uma família muito querida que a gente ama muito. Muito bom vê-los aqui. Igreja querida, que Deus te abençoe ricamente, amém? Bom, eu tenho aqui alguma coisa comigo, você vai entender depois qual é o significado disso. É uma encomenda, eu acho que você já pode imaginar ali, tem que ver com o nosso estudo de hoje, para você lembrar ali o que Deus tem para nos ensinar através do estudo de hoje. Nós estamos em uma série intitulada Fim dos Tempos. Nós estamos no fim dos tempos. O título da mensagem de hoje é Endereço Errado. Veja, a série ela tem como objetivo você crescer no estudo de um determinado tema, mas como pregador, tenho também o desafio de fazer com que cada tema da série seja um tema independente e também dependente dos outros. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, se você está hoje acompanhando e assistindo a essa mensagem, esse sermão, você não precisa dos outros temas da série para entender a mensagem de hoje, ok? No entanto, quando você acompanha os outros temas da série, você vai ver que eles são como que peças de um quebra-cabeça, onde nós vamos então montando um lindo quadro, e quem assiste os outros temas vai perceber esse quadro sendo montado ali,
Eu peço que vocês orem para que Deus me dê sabedoria, de modo a que cada tema seja único, mas também que cada peça dessa série seja e se torne um lindo quadro, um lindo quebra-cabeças que forme uma linda imagem daquilo que Deus tem a nos revelar. Amém? A propósito, este é o terceiro tema da série. Quem não acompanhou ou não esteve aqui nos temas anteriores, você pode entrar em nosso canal no YouTube e ver os 2 primeiros temas dessa série e acompanhar ali. Deus tem colocado no meu coração um versículo bíblico, na verdade 2 versos bíblicos, para marcar esta série, e em todos os sábados que estiver aqui apresentando, nós vamos ler estes versos. O primeiro deles está em Apocalipse 12:12. Se você quiser, puder acompanhar e abrir também sua Bíblia. Apocalipse 12:12. Capítulo 12, versículo 12. A palavra do Senhor diz: por isso, festejai os céus e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ó igreja querida, nós estamos no fim do tempo do fim. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E ele luta com todas as suas forças para te destruir. O único objetivo dele é acabar contigo, é te levar à morte eterna. E a grande arma dele é o engano, a mentira. Por outro lado, nós temos Jesus. E o único e o grande objetivo de Jesus é nos salvar. Amém, Elias? E ele usa a verdade, que é a sua própria pessoa, sua autoridade, também vinda da sua palavra. A palavra do Senhor diz também em Hebreus 10, versículo 35 a 39, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar. Havendo feito a vontade de Deus, alcance então a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Fiquei muito triste essa semana, quando soube de uma irmã nossa aqui da igreja, que abandonou os caminhos do Senhor. Por crer em enganos de mentira do inimigo. Uau! Estava aqui conosco, até pouco tempo atrás. Essa semana, agora eu quero procurá-la para ver se ela aceita que estejamos juntos, oremos juntos e, quem sabe, pela graça de Deus, poder do Espírito, desfazer esses enganos, essa doutrina adulterada que ela bebeu e acabou se distanciando dos caminhos de Deus. Na verdade, ela tem ido por outro ramo de crença, e é muito triste a gente ver que alguns e muitos se perderão ali. Orem por essa irmã, não vou mencionar o nome dela agora, não há necessidade, mas orem, não somente por essa, mas por outros que estão sendo enganados. O Senhor Deus, Ele usa a história do Êxodo para nos trazer a história do Israel moderno, que é você e eu, muitas lições. E é isso que nós temos feito nesta série. O nosso tema de hoje, endereço errado. Por que endereço errado? O que você e eu podemos enviar a um endereço errado? Você já pensou se você enviar uma encomenda para alguém e essa encomenda vai para o endereço errado? Como é que você se sentiria?
Pensa comigo. Se você envia uma encomenda para alguém ou é algo valioso e não chega no endereço, no destinatário, qual o seu sentimento e qual o sentimento do destinatário? Você já recebeu alguma encomenda? Você lembra de alguma encomenda que você recebeu e trouxe muita alegria para você? Eu me lembro, eu tenho uma irmã que mora na Europa já há mais de 30 anos. Isso significa que quando ela foi para lá eu era criança ainda, bem jovenzinho. E ela gosta muito de enviar caixas. Ela manda até hoje. Ela vai enchendo a caixa lá com as coisas que ela vai encontrando. Isso aqui é para o André, isso aqui vai para o Túlio, isso aqui vai... Agora os sobrinhos ali, né? E ela vai colocando. E quando chegava a caixa em casa assim, que vinha de navio, imagina, demorava um monte, a gente abria a caixa, e aí ela tem o cuidado de colocar tudo ali embaladinho, direitinho, e sempre uma etiqueta em cima com o nome. A gente ficava expectante, o que ela vai mandar? Hoje ainda ela manda umas gravatas lá para mim, eu lembrei de você com essa jaqueta aqui, quando eu vi, e ela manda. É tão gostoso receber uma encomenda, né? Agora imagina a encomenda que vai para o endereço errado. Existe uma história real, verdadeira, acerca de Chester Beatty. Chester Beatty, ele é um colecionador de antiguidades, um homem muito rico, e ele comprou umas preciosidades que são os papiros, uma coleção de papiros do Antigo Egito, contendo textos religiosos e literários muito valiosos. Ele fez aquisição desses papiros, desse achado arqueológico extraordinário. Após a compra, ele colocou esses papiros numa caixa e enviou a um endereço específico em Londres para que eles fossem estudados, decifrados e assim por diante. No entanto, aconteceu de a caixa cair num endereço errado. Imagine o desespero deste homem ao saber que o destinatário não havia recebido a caixa com os papiros tão valiosos. Graças a Deus, aquele que recebeu, percebeu que eram artigos valiosos, conseguiu entrar em contato com a pessoa e os papiros chegaram no endereço certo. Há também a história, imaginem Cristóvão Colombo, na sua primeira viagem ao Novo Mundo em 1492, algum tempo atrás. Cristóvão Colombo escreveu a Carta de Cristóvão Colombo. É uma carta que existe até hoje, está em um museu. E nessa carta, Colombo ele descreve o descobrimento, né, da América, e ele envia para a Espanha, para o rei Ferdinand e a rainha Isabela. No entanto, essa carta não chegou. Foi para o endereço errado. E demorou para que eles recebessem. Houve um atraso. Quem recebeu viu que era uma carta importante e fez chegar. Esse comerciante em Barcelona fez chegar então aos reis. E só então, depois de algum tempo, bom atraso, é que eles souberam da descoberta da América e como era a América. Pergunta para nós refletirmos é: qual valor tem para o destinatário uma encomenda que foi para o endereço errado? Qual valor tem aquela encomenda para o destinatário que não recebeu a encomenda? O povo de Israel, ele, como nós temos visto, ele sai do Egito, salvo por Deus, através da morte dos primogênitos. E quando Deus tira o povo do Egito, e tenta levá-los a Canaã, a terra da promessa, Deus tinha um objetivo maior do que tão somente levá-los à terra prometida. E esse objetivo maior nós encontramos na Bíblia. Eu quero que você abra a Bíblia comigo agora, lá no livro de Êxodo, e você pode deixar a Bíblia aberta em Êxodo,
capítulo 19, nós vamos ler algumas passagens do livro do Êxodo. Êxodo 19, versos 4 a 6. Você pode acompanhar na tela também, a palavra do Senhor diz, Êxodo 19, 4 a 6. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a quem? A mim. Ponto número 1, igreja, preste atenção. Deus está falando ao seu povo, através de Moisés: vocês têm visto aquilo que eu fiz aos egípcios? E eu tenho levado vocês com asas como águias, e eu vos cheguei a quem? A mim. O propósito do êxodo era aproximar o povo de Israel dele mesmo, de Deus. E a palavra do Senhor continua, versículo 5 de Êxodo 19, e diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés chamou o povo e falou para eles. Qual é a intenção de Deus? Trazer o povo para perto de si. Queridos, Deus sonha e trabalha incessantemente, através do seu Espírito e dos anjos, para que você e eu estejamos perto dele. Amém? Porque somente perto dele nós poderemos estar salvos das loucuras que o pecado nos traz. Amém? Deus quer que você se aproxime dele. Eu oro para que essa mensagem te aproxime dele. Eu estou falando certamente para centenas e milhares de pessoas que nos acompanham agora na internet e também através da Rede Novo Tempo de Comunicação, ou nos ouvindo. Eu quero que você, em nome de Jesus, se você está nesse canal, não é por acaso que Deus tem uma mensagem para você. Deus quer aproximar você mais e mais dele. Aceite essa mensagem não como vinda de um homem, de um pastor, prove ela pela palavra do Senhor. Você já passou, já experimentou por algum ponto alto na sua vida, onde você se sentiu muito, mas muito perto de Deus e cantou louvores ao Senhor de todo e com todo o seu coração? Sim ou não? Já experimentou isso? Talvez você esteja sentindo isso hoje mesmo, agora mesmo aqui na igreja, ao ouvir os louvores do coral, ao cantar enquanto aqui a igreja está louvando. Uau, que bênção! Coisas lindas que Deus fez e tem feito na tua vida. Libertação, milagres que Deus operou ou tem operado. Mas já aconteceu depois de um ponto alto na sua vida, de vitória, de milagre, tão de repente você sentir uma grande decepção ou amargura? Já aconteceu isso com você? Você está bem, feliz, e de pronto algo dá errado. Você não espera, uma grande decepção ou uma grande amargura. Foi exatamente isso que aconteceu com o antigo Israel, quando eles saem do Egito, eles se deparam com o Mar Vermelho, Deus opera um milagre, eles transpassam ali o Mar Vermelho, estão a caminho e Deus os está guiando até o Sinai. No entanto, lembre-se que o propósito do Êxodo não é levar tão somente ao Sinai ou à terra prometida, mas atrair o povo ao próprio Deus, que pode, unicamente Ele pode salvá-los. E depois da prova do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 15, e eu quero que você leia comigo a partir do versículo 23 ao versículo 27, nós encontramos o seguinte relato na Bíblia. Você tem no capítulo 15 o cântico de Moisés. Se você olhar ali no início do capítulo 15, o cântico de Moisés. Uau, vitória!
sobre os inimigos, libertação. Mas ainda neste mesmo capítulo, diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 22, diz: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Versículo 23, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. E então Moisés lançou-a sobre as águas, e nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atentos a voz do Senhor, teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e os guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te salva. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Que decepção! Imagina 3 dias sem água, de repente você vê água, e todos saem correndo para beber a água, e se jogam na água, e quando bebem a água, não dá para beber, amargo. Na nossa caminhada, a terra prometida, a salvação em Cristo Jesus, Deus permite que sobrevenham sobre nós decepções e amarguras. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Diz para mim. Nos atrair para Ele. Lamentavelmente, por causa da nossa condição, triste condição de pecado que habita em nós, quando nós estamos num momento bem com Deus e desfrutando de um momento abençoado, nós rapidamente nos esquecemos de onde vem a bênção, quem mantém a bênção, quem nos dá a bênção, e nos distanciamos do Senhor. É ou não é assim? E quando isso acontece, Deus permite que nós passemos por decepções, amarguras. E o único objetivo do Senhor é nos atrair a Ele, porque distante dEle nós não temos salvação. Eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Aqui a palavra sarar, curar, é salvar, a mesma. Eu sou o Senhor teu Deus que te salva. Deus permite. Será que eu falo para alguém que tem ou passou nesses últimos dias, tempos ou tem passado por amarguras, decepções? Em meio às amarguras e decepções, enxergue e aceite o Deus que te salva. E o Deus que te salva, que te sara, Ele fará, ouçam bem o que eu tenho a dizer para você nesse momento, eu falo em nome de Jesus, Ele fará o que você não pensou, o que você não espera, o que você jamais imaginou para te salvar dessa amargura. Quem é que imaginaria que um galho de árvore tornaria aquela árvore, aquelas águas amargas em águas boas para beber? Impossível, é ou não é verdade? Mas Deus usa as coisas loucas, impossíveis, para revelar que Ele é e sempre será o Senhor da situação. Amém por isso? Acredite, às vezes você está esperando que a libertação venha de algo ou de alguém, e você está lutando por isso, e você quer que assim seja, mas eu apelo a você, deixe o Senhor agir, Deus vai usar
aquilo que você não imagina, quem você não espera, para te livrar, porque Ele tão somente quer te atrair a Ele. Tão somente Ele quer te atrair a Ele. Bom, finalmente, a gente acompanha o relato bíblico, e o capítulo 19, eu convido você para abrir a Bíblia ali, no capítulo 19 de Êxodo, novamente capítulo 19. Eles chegam ao Sinai, ao Monte Sinai. Era o 3º mês desde a saída deles do Egito. E Êxodo 19, versículo 1, nós lemos assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor lhe chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora a gente entrou no contexto. O ponto alto de se achegar a Deus foi o encontro com Deus no Monte Sinai. E o que Deus revela ao seu povo no Monte Sinai? Através de Moisés, Deus dá ao povo, ao seu povo, 2 coisas, que são as coisas mais importantes que nos levam a Deus, que nos atraem ao Senhor. E essas 2 coisas são a lei e o santuário. Foi no Sinai que Deus proclamou a sua lei, e Deus revelou como eles deveriam construir o santuário segundo o modelo. Quando a gente olha para a lei e para o santuário, nós temos aqui a lei de Deus representando a sua justiça, e o santuário revelando a sua graça, a sua misericórdia. Justiça e misericórdia de Deus sempre andando juntos. Quando Deus pronuncia a lei no Sinai, e isso acontece no capítulo 20 de Êxodo, ali Deus está pronunciando a lei, mas antes de Ele pronunciar ou anunciar a lei, no capítulo 19 de Êxodo, nós vemos uma referência de que Deus tentou, através de Moisés, que o povo guardasse o sábado lá no Egito. Onde nós vemos isso? Êxodo 5. Veja o que diz Êxodo, capítulo 5. Aqui nós temos uma referência, uma alusão a este fato. No capítulo 4 de Êxodo, no versículo 22 e 23, depois que Moisés recebe o chamado de Deus, ele vai com Arão e se apresenta diante do faraó. Então, no versículo 22 e 23 de Êxodo 4, diz: dirás a faraó, disse o Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Israel, meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E agora o capítulo 5, versículo 1, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, deram um recado de Deus a faraó, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha sobre nós, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Versículo 4, então, lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas.
Diz também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Interessante que aqui a tradução literal deste texto, podemos ler assim: e vocês fazem com que eles repousem do seu trabalho no sábado. Vocês fazem que eles repousem do seu trabalho no sábado, no descanso. Queridos, lá no Egito, Moisés, instruído por Deus, pediu o dia, e Faraó deu o dia para eles adorarem a Deus, o dia que Deus determinou? Não. O restante do relato, a partir do versículo 6 até o versículo 14, diz que Faraó obrigou-os a trabalhar ainda mais. Veja, se eles recebem palha para fazer os tijolos, agora é eles que vão buscar a palha também. E o trabalho deles, então, foi assim ainda mais aumentado. Você e eu precisamos entender que estamos numa grande batalha espiritual. E em nome de Jesus, eu falo para você que é irmão da igreja, aqui, adventista do sétimo dia, seja Central de Curitiba, em qualquer outra parte do mundo, ou você é um irmão nosso católico, um irmão nosso de alguma igreja protestante, seja batista, metodista, presbiteriana, não importa, prove por você mesmo a palavra, o que Deus está revelando para você, para nós, nestes últimos momentos da história deste mundo, e o que este relato do Êxodo tem que ver contigo e comigo. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, e os enganos do inimigo de Deus para nós hoje não são diferentes dos enganos que ele colocou e as mentiras diante do povo de Deus no tempo do Egito. Não são diferentes. Deus nos deixou registrado para nosso alerta. Qual era o grande Deus do Egito? Bom, o grande Deus do Egito, ele tinha como nome Amon-Ra, ou somente Ra, grande Deus Ra. Quem era o Deus Ra dos egípcios? O grande Deus, o maior do panteão egípcio, de todos os deuses. Ele era o Deus Sol. Deus dos egípcios? Ra, o Deus Sol, a fonte da vida, de energia para todas as coisas. Ra era representado como um homem com cabeça de falcão, ou como um disco solar e com um corpo humano. Ra, grande Deus Sol. Bom, Faraó não deixou o povo de Deus sair para adorar o Senhor, conforme Deus havia determinado. E todas as pragas que Deus enviou ao Egito foram contra os deuses do Egito. E das 10 pragas, as 3 primeiras, o inimigo conseguiu contrafazer as pragas. Houve uma contrafação. E as 3 últimas pragas foram ataques de Deus diretamente contra Amon-Ra, contra Ra, o Deus Sol dos egípcios. E as 3 últimas pragas nós encontramos na Bíblia, o relato em Êxodo capítulo 10, não vamos ler agora. Mas estas pragas, elas são a 8ª praga, a praga dos gafanhotos, e que apagam a luz do sol ao meio-dia. A 9ª praga, a praga da escuridão, que escurece o céu por 3 dias. E a 10ª e última praga, a morte do primogênito à meia-noite, a parte mais escura, quando Ra está mais distante do seu brilho. Os ataques, as pragas eram contra os deuses do Egito. E as 3 últimas especialmente contra Ra. Êxodo 10, versículo 10. Se você abrir a sua Bíblia, você vai acompanhar o texto conforme aparece na tela.
diz, replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Tradução literal dessa última parte do verso, nós podemos ler: porque o mal está diante de vocês. Vocês querem sair? Vocês não vão sair. O mal está diante de vós. E aqui há um trocadilho de palavras, porque o mal em hebraico, a palavra é Ra. E o Deus dos egípcios é Ra. Então Faraó está dizendo, em outras palavras, Faraó está dizendo o seguinte: vocês estão com o mal diante de vocês, vocês estão com o Ra diante de vocês. Ra não deixará vocês saírem. Vocês não podem vencer Ra, o Deus Sol. Porque o Sol, o Deus Sol, o que isso tem que ver conosco hoje? Quando Deus envia as pragas para o Egito, e notem bem, queridos, o que eu vou dizer para vocês agora. Deus estava não somente mostrando para os egípcios que os seus deuses eram falsos, mas depois de mais de 200 anos no cativeiro egípcio, o próprio povo de Deus agora estava se adequando aos deuses egípcios. E Deus estava revelando a eles que os deuses dos egípcios eram deuses falsos. E você conhece a história. Não demora muito, quando Deus, depois de haver anunciado no Monte Sinai os seus mandamentos, de forma extraordinária, maravilhosa, esplendorosa, Moisés sobe ao monte novamente, e quando ele recebe as tábuas da lei, e notem que as tábuas, elas estão registradas somente no capítulo 31 de Êxodo. Só no final do capítulo 31. No capítulo 20 ele anuncia, no capítulo 31 ele dá as tábuas. Mas quando Moisés sobe, esse relato do capítulo 22, 23 até o 31, quando Deus dá a ele a lei e também as coordenadas de como construir o santuário, que é a revelação da graça e das misericórdias de Deus através da morte do Cordeiro, o povo lá embaixo se distancia e constrói um Deus. Oh, queridos, quais são os deuses deste mundo que você e eu temos adorado? Quais são os deuses deste mundo? Não, pastor. Como assim? Eu sou um cristão. Sou um adventista do sétimo dia. Sou um presbiteriano, um metodista fervoroso, um católico fervoroso. Não, eu não sou idólatra. Cuidado. Cuidado. Eu estimulo você a orar e dizer: Senhor, revela se há em mim alguma idolatria. Seja ao trabalho, ou ao dinheiro, ou à fama, ou ao poder, ou à influência, ou qualquer outra coisa. Coisas deste mundo. Jesus veio nos revelar que este mundo passa e tudo vai passar. Nada levaremos deste mundo. Absolutamente nada. Qualquer coisa que tenha se colocado entre você e Deus, você tem feito disto um ídolo. O jovem rico fez um ídolo. Outros tiveram seus ídolos. Qual é o ídolo que está entre você e Deus? O sábado do Senhor, Deus deu para o povo de Israel no capítulo 16 de Êxodo
antes de pronunciar a lei. Na história do maná, você lembra bem. Olha, vocês vão ali colher todos os dias uma porção para cada um, e no sexto dia vocês vão colher 2 porções, uma para o sexto dia e uma para o sétimo dia. E alguns, você conhece a história, colheram o maná ali, quando viram para 2 dias e comeram a porção do dia, e quando chegou no outro dia, aquela porção estava toda bichada, toda podre ali. Mas no sexto dia, quando eles colhiam as 2 porções, para a sexta e para o sábado, aquilo não criava bichos, não estragava. Deus já estava ali, revelando para eles o sábado. Qual é o significado do sábado em Êxodo 16? Deus está dizendo: eu sou o teu Deus mantenedor. Eu sou o teu Deus mantenedor. Falo para alguém nesta manhã que está passando por problemas financeiros. Você não sabe o que fazer, lutou, errou, tomou decisões erradas na vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Devolva o sábado do Senhor ao Senhor. E Ele se revelará como teu Deus mantenedor. Amém? E junto com o sábado, mesmas características. Devolva ao Senhor os dízimos que pertencem a Ele. E Ele vai se revelar a você como seu Deus mantenedor. Amém? Êxodo 16. Capítulo 19. Nós temos ali a maior manifestação de Deus que nós encontramos na Bíblia. Quando o monte todo treme, fumaça, fogo, trovões, Deus quer chamar a atenção como nenhum outro lugar, mas na Bíblia Ele faz dessa forma. E Ele anuncia então os seus 10 mandamentos. Queridos, notem o que eu vou dizer para você. Nos 10 mandamentos, nós encontramos 146 palavras de um lado, do início até o meio. Nós temos uma frase, e a frase que nós encontramos é: o sétimo dia é o sábado, e nós temos mais 146 palavras para o outro lado. Já pensou? O coração da lei, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Alguns colocam os mandamentos de Deus como uma regra proibitiva ou coisa semelhante: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não isso, não terás. Não. Os 10 mandamentos são assim vistos de uma forma equivocada, porque esquecem de ver, e eu convido você a abrir a Bíblia em Êxodo 20, versículo 1, Êxodo 20, versículo 1, e talvez você vai enxergar agora os mandamentos sobre uma ótica completamente diferente, quando Deus diz assim, então, Êxodo 20, verso 1, então falou Deus todas estas palavras, e o que foi que Deus disse? Vamos ler juntos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olhem, queridos, para mim, quando Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da servidão. E Deus então diz: não terás outros deuses diante de mim. Notem, se você aceita Deus como sendo teu Deus, o teu libertador, e os mandamentos, eles são mandamentos de liberdade, não de restrição ou tão somente proibição, porque Deus está dizendo: se você me aceitar como sendo o seu Deus, como o Senhor da tua vida, como alguém que te ama, como ninguém te amou e jamais te amará, como alguém que é capaz de fazer qualquer coisa para te salvar, até mesmo enviar seu único filho para morrer no teu lugar, você não vai ter outros deuses diante de mim. Entenderam a diferença? Faz diferença ou não faz? Se você me reconhecer como sendo o teu Deus, que te ama com amor inigualável, como nenhum outro jamais te amou ou te amará, que morreu para te salvar na cruz do Calvário,
você não fará imagem de escultura, nem semelhança alguma em cima dos céus e embaixo da terra. Não vai fazer. Você não vai tomar o meu nome em vão. Você vai se lembrar do dia do sábado. 6 dias você vai trabalhar, sim, mas você vai lembrar que o sábado é o 7º dia. Pum! Centro da lei. O 7º dia é o sábado. Você vai lembrar disso. E você não vai fazer nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque o Senhor Deus fez todas as coisas em 6 dias, mas no 7º dia Ele descansou. Se você me aceitar como sendo teu Deus, você não vai adulterar, você não vai desonrar teu pai e tua mãe, você não vai matar, roubar, dizer falso testemunho. Eu sou o teu Deus. Você não vai cobiçar. Faz diferença essa visão ou não? Aceitando a Ele como Deus, como Senhor, fazer o que lhe agrada, não é um pesar, mas uma alegria, é uma bênção. Êxodo 20, versículo 11, e aqui é muito importante nós vermos e entendermos por que o sábado está no coração da lei, porque o 7º dia, o sábado, está no coração da lei, que Deus revela no Sinai. O versículo 11 diz claramente: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, nós temos a referência da criação. Diz assim: pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizer. Talvez você esteja olhando para mim dizendo assim: pastor, eu conheço isso, essa mensagem. Eu conheço essa mensagem. Eu sigo ela, eu procuro viver ela, eu prego ela. Você precisa entender que daqui Deus permite que essa mensagem chegue a milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que não conhecem essa mensagem. Eu falo para você nesse momento aqui que está me assistindo, e eu falo a você em nome de Jesus. Você que é nosso irmão católico, protestante, seja ali luterano, metodista, batista, congregação cristã, não importa. O sábado do Senhor, ele foi colocado na criação, não é para o povo de Israel. Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. São palavras do próprio Jesus. A criação revela que o sábado é o dia que Deus reservou para que toda criatura adorasse a Ele e reconhecesse Ele como sendo Deus criador e Deus mantenedor. Ele nos liga a esse Deus criador e mantenedor. Ó querido que me assiste nesse momento, eu não sei onde você está, eu não sei onde você está me assistindo, não importa, mas se você está aqui, eu apelo em nome de Jesus. Aceite o dia do Senhor, porque Ele assim determinou, não porque eu falo. O sábado não foi a lei antiga de Moisés, não, o sábado é da criação, é da criação, é para você, é para todos os filhos de Deus. E aí você pode perguntar assim: mas tudo bem, pastor, e o que é que isso tem que ver comigo hoje? Por que isso? Muito simples. Porque a quem você escolher adorar irá determinar o seu fim. Não, mas eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus. Veja, no relato da criação, Deus Todo-Poderoso, presciente que Ele é, Ele já colocou, quando da criação, do 4º dia,
diz que o Senhor Deus fez 2 grandes luzeiros. Maior para governar o dia ou menor para governar a noite? Por que a Bíblia não diz o Senhor Deus criou o sol e a lua? Diz o Senhor criou 2 grandes luzeiros. Maior para governar o dia ou menor a noite? Também fez as estrelas. Deus não deu nome aos luzeiros e nem às estrelas, porque Deus sabia que o homem seria impelido a adorar a criatura e o criado em lugar de adorar o Criador. E a gente vê na história antiga, desde os egípcios, adoração ao sol, babilônios adoração ao sol, persas adoração ao sol, gregos adoração ao sol, e um dia específico reservado para a adoração do Deus Sol. Que dia é esse? Sunday. Sonntag, aqueles que falam alemão, nichts verstehen Deutsch. Dia do sol. Só que o dia não tem que ver tão somente com o dia que você reservou para adorar. O dia tem que ver com o reconhecimento de soberania de Deus. O ciclo de tempo de Deus, também Deus estipulou na criação. Gênesis 1, 14 e 16, diz que esses luzeiros fariam separações entre dias, estações e anos. Bom, você sabe que um dia é a rotação da Terra ao redor do seu próprio eixo, tarde, manhã, noite e dia. Aí nós temos as horas, minutos e segundos, que são porções ou frações do dia. Nós temos os meses, que não são precisos, mas tem que ver com as fases da lua, e ajustados para que 12 meses constituam um ano. Agora, um ano é o tempo de trajetória da Terra ao redor do Sol. E a semana? Deus colocou a semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra, eu sou o teu Deus. Lembra, eu sou o teu Criador. Lembra que eu sou o teu mantenedor. Veja, Anthony Evany diz: o biorritmo de 7 dias no... Isso é evidência científica. Anthony Evany diz assim: o biorritmo de 7 dias no corpo humano é uma das descobertas da cronobiologia moderna. Por exemplo, agora se sabe que a probabilidade de rejeição de certos órgãos após o implante é maior em intervalos de 7 dias. Interessante que a Bíblia já dizia que a circuncisão devia acontecer no 8º dia, né? O ciclo semanal, queridos, tem sido preservado há milhares e milhares de anos. Por que? A pergunta que eu faço é: por que o mesmo não se dá com referência ao Criador do universo? Por quê? Por quê? Papa João Paulo II, na sua carta apostólica Dies Domini, ele afirma: o sábado foi interpretado como um elemento qualificante naquela espécie de arquitetura sagrada do templo. Palavras de João Paulo II. Ele, o sábado, nos lembra que a Deus pertence o universo e a história. A frase de João Paulo II, elemento qualificante naquela espécie de arquitetura sagrada do templo, apoia a ideia de um ciclo semanal de 7 dias, que foi designado e determinado pelo Criador. Por que Deus escolheu uma porção de tempo? Simples. Número 1, o tempo é universal. Todos têm acesso a ele. Número 2, o tempo ele é todo abarcante. Ele está em toda parte. Você não precisa ir até ele, ele vem até você. E ele pode ser desfrutado na sua plenitude. Amém? Terceiro, o tempo ele é imaterial. Não é um objeto. Portanto, não pode ser comprado e ser exclusivo somente de alguns, ou ter acesso somente de alguns. Ó, queridos, Deus reservou essa porção de tempo para ligar você e eu a ele.
Essa semana eu estava lendo, preparando meus estudos e lendo, e eu fui à busca de um livro. Eu vou mostrar para vocês esse livro na próxima série. Qual é esse livro? Encontrei um livro do seu Adam, que era meu sogro, um segundo pai para mim, um homem quem eu amei muito. E eu peguei aquele livro para ler e estudar. E ali naquele livro tinha várias marcações dele. Lembra que eu falei para vocês das marcações da Bíblia ali, dele, que eu queria tanto? Eu vi naquele livro as marcações dele, a letra dele, a caquigrafia dele. Não era caligrafia, não era uma escrita bonita, era quase uns hieróglifos ali, né? Mas dá para entender. E quando eu vi aqueles escritos ali, eu peguei aquele livro e pensei assim, puxa vida, né? Isso aqui me remete ao seu Adam. Eu fiquei emocionado. Eu lembrei dele. Lembrei de momentos que passava junto com ele. Algo que me remeteu ao seu Adam. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O sábado do 7º dia, semanal, Deus deixou para você, para mim, para nós, como sendo um ponto de ligação nosso com o nosso Deus, entendeu? É algo que nos remete a Ele. E mais, não só nos remete a Ele, mas o sábado nos remete à criação primordial sem pecado. Uau! O que é que nos remete à criação primordial sem pecado, se não o sábado? Porque fora esse tempo que Deus permitiu que ainda estivesse nesse ciclo até nós hoje, nós nos lembramos, nós temos um Deus que nos criou, que criou tudo lindo, perfeito, foi perdido sim com o pecado, mas Jesus morreu e logo vem nos buscar, e nós vamos de novo para esse lar, amém por isso? Essa é a verdade, essa é a revelação de Deus para nós. Dwight Moody e Charles Spurgeon, os dois maiores pregadores do século XIX. Olha o que eu encontrei pesquisando ali. Moody, ele escreveu o seguinte: sinceramente acredito que este mandamento é tão obrigatório hoje como sempre foi. Dwight Moody, grande pregador. Conversei com homens que disseram que ele foi revogado, mas nunca foram capazes de apontar nenhum lugar na Bíblia onde Deus já revogou. Quando Cristo estava na terra, Ele não fez nada para colocar esse mandamento de lado. Ele o libertou dos vestígios sobre os quais os escribas e fariseus haviam colocado e deu a ele o seu devido lugar. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Moody continua dizendo: o sábado era obrigatório no Éden e tem estado em vigor desde então. O 4º mandamento começa com a palavra lembrar, mostrando que o sábado já existia quando Deus escreveu esta lei nas tábuas de pedra do Sinai. Como os homens podem alegar que este único mandamento foi abolido quando eles admitem que os outros 9 ainda são obrigatórios? Como pode isso? Spurgeon, grande pregador, o príncipe dos pregadores, batista, ele escreve: a lei de Deus deve ser perpétua, não há revogação, não há emenda, não deve ser atenuado ou ajustado à nossa condição caída, não, mas cada um dos justos julgamentos do Senhor pertencem a Ele para sempre. Amém? Queridos, você compreende que o sábado é o dia santificado por Deus desde a criação? Sim ou não? Você compreende isso? Não sou eu quem fala. A Bíblia falou: o sábado é o dia santificado desde a criação. Foi na semana da criação que Deus deu.
O sábado, você compreende que o sábado é o dia que Deus designou para nós lembrarmos dele como nosso Criador e mantenedor, sim? Se você que está nos assistindo aí aceita e compreende isso, esse apelo é para você, é uma conclusão que nós estamos fazendo. É importante você refletir, meditar, rever. Você compreendeu que quando adoramos a Deus no dia do sábado, estamos fazendo a vontade dEle, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida, da sua vida? Você aceita isso, sim ou não? Você também entende que Satanás, o grande enganador, quer enganar você e desviar o ser humano da adoração ao verdadeiro Deus, estipulando não somente deuses falsos, mas também um dia falso de adoração? Você entende isso, não? O diabo sabe que pouco tempo lhe resta e ele vai bater nessa tecla até o fim. Muitos se perderão por isso. Você entende que Deus espera que entregamos a Ele a nossa adoração no dia do sábado? Entregar a Ele nossa adoração no dia do sábado, sabe? E aqui eu concluo a mensagem de hoje. É como um pacote, uma encomenda. E essa encomenda que você e eu podemos levar a Deus é a nossa adoração, ok? Qual é o endereço que a gente vai entregar? Qual é o endereço que deve ir essa adoração? Diz para mim. É na igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é uma igreja no tempo. Tem um endereço. É o 7º dia do Senhor. E você deve levar a sua adoração a essa igreja no tempo. Amém? Tem um endereço. Deus deixou o endereço. Agora, se essa encomenda chegar para outro, um endereço errado, outro tempo que não seja o tempo determinado por Deus, a nossa adoração é o pacote, é a encomenda. O sábado do 7º dia é o endereço. Se entregarmos a encomenda no endereço errado, entregaremos para a pessoa errada ou para o Deus errado. É inevitável. Você pode aceitar ou não, mas é inevitável. Toda semana o sábado vai bater a tua porta. E ele é um dia sagrado para te reconectar com o seu Deus. Enquanto você toma a sua decisão, se você quiser conhecer mais sobre essas verdades, entre outras, acesse o QR Code. Quero estudar mais a Bíblia, quero conhecer mais, quero aprender mais. Amanhã à noite, 18 horas, temos aqui nosso estudo de profecias. Vamos estudar mais. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Você também sabe. É o momento de você tomar a decisão. Ouça essa música. Medite e reflita nessa mensagem. São 5 minutos, cuja letra e mensagem da música vão mudar a sua vida. E no final eu quero orar com você e por você. Toma o seu tempo e desfrute o seu jardim. Tudo que estás vendo são os meus presentes para você. Preparei com todo o meu amor. Veja quantas flores, elas existem para alegrar suas manhãs e perfumar o seu jardim. Erga os seus olhos, mesmo de noite, as estrelas deixarão bem claro que eu sinto por você, certo como o dia
dia após o outro. Certo é o meu Separei um tempo pra ficarmos somos dois. Sábado sagrado, lembra-te, eu sou o Criador. Todas as belezas sempre o nosso novo encontro, um dia pra esquecer as suas ilusões e descansar em minha segurança, certo como um dia após o outro. O sábado seja o sábado a prova de que eu nunca me esqueci, e hoje podes descansar em mim. Tempo inevitável se destruir em seu jardim. Ainda assim, o sábado será pra sempre o nosso novo encontro, um dia pra esquecer as suas ilusões e descansar em minha segurança. Lembra-te do meu amor. Certo como um dia após o outro. Certo é o Vamos orar. Senhor, certo como um dia após o outro, tão certo é o teu amor. Tempo inevitável. Fomos expulsos do jardim, mas o sábado permanece. Para nós lembrarmos desse jardim, que em breve o Senhor vai restaurar a todos nós, quando Jesus voltar. Dá-nos, Senhor Deus, força e entendimento para reconhecermos a Ti como Senhor da nossa vida e entregarmos nossa adoração a Ti conforme o Senhor nos pede. E o Senhor é nosso Deus. Não importa o que aconteça, nós sabemos que o Senhor cuidará de nós. Te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Olá, tudo bem com você? Nós já tivemos nosso primeiro encontro dos estudos proféticos aqui na Igreja Central de Curitiba no domingo passado. Mas está chegando o domingo novamente. E eu lembro a você que essa classe bíblica vai acontecer todos os domingos, às 18 horas, presencial e também aqueles que quiserem assistir online. Eu aguardo você com seus amigos, traga seus familiares, amigos que você quer compartilhar os estudos da Bíblia, das profecias e, sobretudo, nós juntos nos prepararmos para o breve encontro com Jesus Cristo. Aguardo você neste domingo, aqui na Igreja Central de Curitiba.